Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique para se inscrever. Clique também para receber as notificações. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ficar sabendo. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim, vamos conversar. E se você gosta tanto assim desse conteúdo, compartilhe ele com uma pessoa amiga através do Zap, para que ela possa conhecer o meu canal. Nele, basicamente, eu falo sobre livros. Através da tua ajuda, o meu canal irá crescer, tá bom? Não sei como está, onde vocês estão, mas aqui em Pernambuco, em Olinda, especificamente, de onde eu falo, está um calor desgraçado. Aí a gente fica assim, bebe um coco, toma um chá, bebe uma água, um refresco, um refrigerante. Tá um calor enorme. E eu acho que esse clima lembra muito a obra que eu vou comentar hoje, que é um clássico da literatura brasileira. Eu sempre tive muita vontade de lê-la, mas em algum momento eu acho que por eu ter outros livros acessíveis a mim, aí eu acabei deixando de lado porque eu já tinha a obra e nunca tinha finalizado. E 2020 veio para a gente finalizar, né? E assim, eu estou muito feliz, né? Eu acho que esse ano de 2020 para 2021 tem sido um ano muito significativo para mim em termos de leitura, de retomar projetos, de lembrar de coisas boas, como é a nossa literatura brasileira clássica, né? Eu sempre vou enaltecer a nossa literatura, e é clássica muito mais ainda, porque eu acho que fala muito sobre nós como formação de povo. Eu vou ler só um trechinho do livro para ir comentar um pouquinho com vocês, tá bom? Para quem não conhece, O Cortiço foi escrito por Aloysio Azevedo. Ele essa obra é considerada uma obra naturalista. Para quem não sabe mais ou menos o que é naturalismo em termos de literatura, é aquela crença no determinismo das coisas. Por exemplo, se você nasceu numa condição X desfavorável, dificilmente você vai quebrar esse ciclo. Em contrapartida, se você nasceu num ambiente favorável e rico, dificilmente você vai se encontrar numa situação de miséria. É aquela crença no determinismo das coisas, que a gente sabe que não existe. Existe a influência, nós somos biopsicossocial, então o mundo e as situações da vida nos afetam, mas nada é determinado, né? Nada é determinante na vida de ninguém. O ser humano ainda tem, com toda a dificuldade que ele possa enfrentar, a autonomia de fazer suas escolhas. E é interessante porque eu gosto muito da obra de Aloysio, já porque ele é bem realista em algumas coisas, né? E assim, é engraçado porque, diferente dos outros escritores da época, ele foi um escritor que realmente viveu da obra dele, ele não tinha outra carreira. E a vida dele em si já era uma vida meio... como é que eu posso dizer? Para os padrões da época, ele já teve uma vida um pouco assim, chocante, porque a sua mãe, naquela época não existia o divórcio, né? Mas sua mãe se separou para viver com outra pessoa. E eu imagino que ele carregou aquele estigma, né? Imagina no século passado, em que nem se existia o divórcio, e ele vinha de uma família em que a mãe era separada do pai e vivia com outro homem. Né? Isso eu imagino que era um escândalo para a sociedade da época. Bora lá o trechinho. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia, tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo na água, 500 réis, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Graças à abundância d'água que lá havia,
como em nenhuma outra parte, graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas bem de longe, e mal vagava uma das casinhas ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgiu uma nuvem de pretendentes a disputá-los. Essa disputa toda é em cima do cortiço, né? Não sei se vocês conhecem, mas o cortiço era um tipo de habitação do século passado muito comum no Brasil, em que as pessoas elas tinham espaços pequenos, pequenos quartos, né? Pequenos cômodos, e tinha aquelas verdadeiros casarões, né? E tinham aqueles espaços coletivos que as pessoas podiam fazer uso, como banheiro, como, por exemplo, um tanque para lavar roupa. E era mais ou menos assim. Em geral, famílias muito pobres, e tinha uma mistura, né? Negros, portugueses, estrangeiros de uma maneira geral, os nativos da terra mesmo. E era isso, era um conglomerado de pessoas, né? De origens em geral bem humildes, bem precárias de todo tipo, de todo tipo. E é engraçado porque eu acho que o cortiço ele representa muito bem as mazelas do povo brasileiro, as dificuldades. Tem algumas figuras caricatas. E eu vou pincelar bem superficialmente, só para que vocês entendam um pouco a obra. Ela conta a história de João Romão. João Romão era um português de origem simples, mas muito ambicioso, que faz de tudo para enriquecer. E ele se amiga com Bertoleza, que é uma escrava fugida, e aí ele começa a construir, né, essas habitações. Ele tem um armazém, ele meio que emprega alguns meios sórdidos para enriquecer seu patrimônio, como por exemplo roubar, furtar à noite, coisas de um armazém do lado para enriquecer sua pedreira. E Bertoleza é aquela escrava muito trabalhadora, aquela mulher que acorda quando o sol ainda nem nasceu e vai dormir tarde da noite e trabalha na venda e cuida de casa e à noite vende peixes fritos. E é uma mulher muito focada em servir a João Romão, né? Do lado desse cortiço existe o Miranda, um comerciante bem abastado, que ele é casado com Estela, uma mulher da sociedade. É um casamento meio que infeliz, porque a Estela é uma mulher meio danada, que se aventura em casinhos amorosos. E eles têm uma filha, Zumira. E assim, aquele casamento é um casamento meio que de aparência, porque o Miranda, ele que meio que ele se refugia um pouco no dote da Estela. E por ele ser comerciante, ele entende que se ele se separar daquela mulher vai ser um escândalo muito grande, ele vai perder também o direito dele do dote. E ele meio que fecha os olhos para a traição da mulher, né? Mas eles se odeiam e se toleram dentro de casa. E ao redor disso, dessas duas grandes figuras maiores que a Luísa Azevedo desenrola a obra do Cortiço, existem as outras figuras do Cortiço, né? Aí a gente tem a figura de uma mulher machona, a gente tem a figura de um velho, a gente tem de um velho inútil, fofoqueiro, a gente tem a figura de um homossexual, aí tem algumas outras famílias, né? Piedade, que ela é casada e tem lá o seu casamento e uma filha, e tem em contrapartida a Rita com seu homem, que ela meio que joga meio que umas
um charme para o marido de Piedade. E a Piedade vê seu casamento definhando por causa da investida de Rita em seu marido. E é engraçado porque Rita ela tem um companheiro, mas ela gosta dele, mas meio que é infiel. A gente não tem muito seguro aquilo ali, aquele relacionamento. Em um dado momento, o marido de Piedade, ele mata o companheiro de Rita e vai viver com ela. E deixa a Piedade só com a filha. Inicialmente ele promete dar as despesas da filha com escola, com alimentação, tudo. Mas depois ele deixa ali a filha meio que escanteada mesmo ao réu. Piedade padece muito, sofre muito com aquele abandono, com aquele fim de casamento. E acaba que ela vai descendo ao alcoolismo, a degradação mesmo como pessoa, né? Temos outras figurinhas, Leone, que é uma prostituta de luxo, e ela meio que tem uma amizade com Pombinha. Pombinha é uma menina caixa, que tem um noivo, vive com a mãe. E o que eu acho bem assim diferente e peculiar nessa obra, entre tantas figuras, é porque Leone ela tem um caso com Pombinha. E na literatura clássica brasileira é muito difícil a gente ver essa abordagem tão explícita do homossexualismo, principalmente do homossexualismo entre mulheres. E a Luiz Azevedo, ele faz assim a descrição mesmo de uma cena de Leone com Pombinha. E é algo muito, eu imagino que na época chocou muito, porque eu acho muito descritivo, né? É engraçado, porque da mesma forma que mostra Jerônimo, que é casado com Piedade, num casamento infeliz, e ele lá no encalço da Rita mulata, a gente vê Firmina, a figura de um homem que morre por causa da rivalidade com a sua esposa, né? Porque Jerônimo acaba ficando com sua esposa, mas a gente vê também na Rita aquela coisa do olhar do homem português, da busca instintiva da raça que é considerada superior, muito parecido com Bertoleza, que vê em João Romão aquela superioridade, né? E é engraçado porque João Romão, ele rivaliza com Miranda, e Miranda tem por ele repulsa, porque vê a inferioridade daquele comerciante que está enriquecendo, mas que é um homem selvagem, que é um homem sujo, que é um homem mal vestido, que é um homem que não pode estar em sociedade. E no decorrer da obra, aquele homem ele vai mudando por causa de conselhos, e acaba que ele meio que vai se engraçando pela vida, pela filha do Miranda, né? Para culminar no casamento. E a gente vai vendo a transformação de João Romão, aquele homem super vulgar, super sujo, super sem modos, e a transformação dele, e não só o enriquecimento, mas a mudança dele na postura em sociedade, para estar em sociedade. É uma obra fascinante. Tem outras figuras caricatas. Existe uma rivalidade entre o cortiço do João Romão e um outro. E eles são, os moradores são inimigos. Mas assim, é uma obra fascinante. A grande crítica que a Luiz Azevedo fez para a obra na época foi porque a sociedade da época ela achava que aquilo ali se tratava de uma mero esboço da sociedade mais pobre, miserável da época. Mas na verdade ele fez uma grande crítica à sociedade da época. E assim, é uma obra maravilhosa. Eu li já alguma outra coisa de Aloysio Azevedo, né? Ele foi um maranhense. Eu acho o Mulato uma obra belíssima dele, né? Mas eu acho que realmente tem um porquê dessa obra ser a mais aclamada. E recomendo a você a se aventurar nesse ano de 2021 a ler mais literatura brasileira. Não apenas literatura clássica, mas a contemporânea. Eu gosto muito de acompanhar os canais. Aí tem
um booktube que eu gosto de acompanhar, Humberto Conzo, e ele fala muito bem sobre literatura brasileira, e a gente vê o quanto a nossa literatura é rica e o quanto fala sobre o nosso povo, tanto a do passado como a hoje, a presente. E bora ler literatura brasileira. E é isso, pessoal. Eu acho que eu não tenho mais o que falar sobre essa obra. Eu acho que eu já falei até muito. Eu já esmiucei um pouquinho alguns personagens. E eu acho que vale a pena ler, porque é uma obra que, apesar do século passado, apesar de mostrar costumes, outras épocas, um outro modo de vida, eu acho que se assemelha muito a algumas realidades sociais da periferia, talvez das favelas, eu não sei, eu não conheço favelas. Eu moro na periferia de Olinda, né? No bairro pobre de Olinda, área norte. Mas eu não conheço, assim, a realidade da favela. Já fui em favela, assim, para visitar, com visita da igreja, mas eu não tenho a realidade da favela próxima a mim. Me remeteu muito à leitura do Cortiço, à leitura do Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, porque eu acho que foi ambientado em épocas diferentes, né? O diário dela foi, acho, na década de 50, mas eu consigo imaginar o Cortiço muito parecido com a favela de Carolina de Jesus, e talvez de maneira diferente, porque vivemos em outra época, né? Século XXI, mas talvez muito parecido com as favelas atuais e as periferias atuais de maneira diferente, né? Quanto mais pobre, não quero estigmatizar, mas a gente sabe que em toda a sociedade, até nas classes mais abastadas, tem algumas figurinhas, mas eu acho que nas classes mais pobres essas figuras são mais evidenciadas. E eu acho que a literatura ela tem esse poder maravilhoso de mostrar-nos isso. Tá bom? Obrigada por quem assistiu até o final e até a próxima. Tchau!